Minas! Ah, que sonho! Que sonho seria ter uma família com brasão, do meu tataravô, que passou para o meu avô e que meu pai herdou. Mas minha linhagem foi marcada a ferro e brasa, na pele. Chicote estalava enquanto sua família crescia, e nem um pouco de amor a minha podia. Ah, que sonho! Que sonho seria ter uma família com terras! E bem que eu tinha, antes de ser escravizada e ter destronado reis e rainhas para vir servir aqui e lá em um monte de lugar o seu brasão, a sua história. Então, minha cara gente, quando for contar com orgulho que herdou, lembra de falar da desapropriação das terras indígenas e aquele cocar que você tem orgulho de usar no carnaval? Tá sujo de sangue original, catequização, estupros, os donos da terra de luto e tu contando a luta de colonizador sem moral? Lembra de falar que o engenho do vovô não funcionava sozinho? Por favor, conta também do meu avô. Me fale do número de mão de obra escrava. Me diz se tua família se importava com a abolição escravagista. Me fale dos castigos, dos troncos, das estatísticas, porque se eu for falar, eu sou a vitimista, né? Sua herança de terra, nome e sobrenome está em dívida com a minha história. Mas eu sei, você não tem nada a ver com isso. Mas até hoje eu não sei para onde mandar a conta de serviço. Reparação? Estamos longe disso. Então, se no seu passeio histórico ou se na sua árvore genealógica não reporta esses fatos, essas notícias, eu já sei que está contando errado. Então, pega o seu brasão e suas terras e enfia no rabo. Meu nome é Tom Grito, sou poeta, né? E eu já organizava alguns slams antes do Slam das Minas, né? Eu já tinha essa experiência. Eu fui um dos primeiros poetas de slam do Rio de Janeiro. E aí, em 2017, na época das manifestações contra o golpe da Dilma, né? Do Temer, né? O golpe foi do Temer, não da Dilma. Mas sofrido pela Dilma, que foi um golpe patriarcal, machista também, né? Então, eu fui numa reunião que era oficialmente uma oficina de escrita, que as amigas se reuniam e faziam essa oficina de escrita. E a gente estava falando sobre isso, assim, o que a gente poderia fazer para fazer alguma manifestação, alguma revolução, alguma performance, qualquer coisa que fosse útil assim para aquele momento histórico, né? E aí eu falei, gente, a única coisa que eu sei fazer é slam. E ainda não tem o Slam das Minas do Rio, assim. Vamos fazer o Slam das Minas. Eu estava sempre próxima do slam e em algum momento o Tom me convidou para fazer parte da nova coletiva. O que eu vejo de fora, Débora, eu penso muito o quanto eu não gostava de poesia, o quanto eu tinha preguiça de poesia. E quando eu vi pela primeira vez, eu já tinha visto o Tom falar do Pizzarau, Batalha da Pizza. E aí, quando eu vi essa coisa de slam, eu falei, cara, o que é? Confirmei minha presença e fiquei, tipo, matutando e pensando o que é isso. E aí fui procurar, né? Porque aí você fica, tipo, é uma parada que não é uma coisa chata, eu tenho certeza. Então eu vou procurar o que é. E aí achei Mari Félix, achei já umas pessoas que já faziam. Eu falei, cara, isso é surreal. E desde então, eu nunca mais tive preguiça de poesia, porque são poesias maravilhosas, né? Então você vê também que não é só... Eu fico até nessa coisa, tipo, a galera fala poeta de slam. Pra mim, todo mundo é poeta, independente de ser slam ou ser poeta do tempo antigo, sabe? Eu acho que a poesia é uma poesia só. Eu acho que a palavra tem um peso muito grande, né? A partir da palavra tudo se cria, tudo se nasce e tudo se perpetua para mim. Então a poesia para mim é esse lugar onde a gente pode falar dos nossos sentimentos, a gente pode ser engraçado, a gente pode ser concreto, né? A gente tem muitas possibilidades dentro da palavra. Como eu ouvi uma vez de um mais velho, que a palavra é um orixá. Então eu acho que por esse caminho é um lugar de luta, assim. Porque a gente perdeu um pouco essa coisa de contar e ouvir histórias, né? E o slam, ele traz esse resgate, assim, da pessoa contar a sua própria narrativa, contar a sua própria história e exercitar também essa escuta, esse silêncio que às vezes é tão necessário na nossa sociedade. Eu sinto que o slam,
ele não é só um movimento poético, mas eu chamo um movimento político-poético, porque ele está ali falando também do nosso momento histórico. Só que também existe uma coisa com o capital, que é a exploração e a tokenização desses corpos. Então, começam a usar os nossos corpos como símbolos do capital, né? Como se a gente pudesse vender para as marcas coisas. E nem sempre a gente quer ser usado dessa forma. A gente não quer ser usado, né? E aí eu acho que as pessoas também começam a falar poemas sobre... não só sobre dor, porque você começa a ver que a sua dor está sendo usada. E aí a gente começa a falar poemas sobre afeto, sobre utopia, sobre amor, sobre sonho. Embora eu acho que profissionalmente tem um momento que tem uma virada de chave que a gente se identifica poeta, que eu brinco que sai da estante, né? Porque enquanto LGBT a gente sai do armário, mas enquanto poeta a gente sai da estante. E aí eu acho que existe esse momento assim de tipo, agora eu sou poeta, né? Quando você vai lá na ficha de inscrição de alguma coisa e vai profissão, e aí você fala poeta, né? Não é todo mundo que vai lá e escreve poeta, né? Eu escrevo poeta na profissão. Então, isso é uma virada de chave, mas eu acho que é de autorreconhecimento. Mas eu acho que a poesia é a forma com que eu vejo o mundo e é a forma que eu melhor me comunico com as pessoas. Então, eu acho que a poesia, ela consegue falar de coisas que normalmente a gente não conseguiria falar discutindo, né? Porque a gente consegue... tocar no intangível, né? No simbólico do sentimento, assim. E aí eu acho que isso é uma forma de ver o mundo e é uma forma também de tentar fazer alguma coisa, porque eu acho que, sei lá, o advogado vai defender alguma coisa ou vai acusar alguma coisa. O poeta vai tentar comunicar de outra forma. Eu penso sobre isso, eu penso que a gente, como artista, né, eu tomo para mim, assim, como poeta, como essa artista da palavra, que é muito difícil entender as coisas no mundo, é muito difícil entender o mundo. É muito difícil. Então, como artista, eu entendo que minha função é decodificar esses sentimentos, decodificar essas emoções. E eu sou muito curiosa nessas emoções. Eu falava que eu não ia publicar livro, que eu ia só fazer performance, publicar vídeo e falar minhas poesias, porque eu amo falar as poesias, eu acho que eu falo bem. E aí eu falava, não vou publicar. Mas depois eu falei, não, eu quero também me escoar, tirar isso de mim, né, de alguma forma. Aí lancei o primeiro que se chama Delírios de Resistência, que é de poesia, que eram trechinhos. Eu falei, eu não vou soltar as poesias todas, vou deixar 30 delírios, vou soltar 30 delírios. E aí, nesse segundo Terra Santa, eu já fiquei mais com gostinho de publicar e de botar as poesias, porque uma coisa também legal, porque eu ouvi algumas pessoas falando minha poesia, lendo, e aí eu gostei muito. Até quando a pessoa errava alguma palavra, assim, eu achava interessante. Eu falei, poxa, eu acho que o livro pode ser interessante das pessoas estarem fazendo a leitura. Eu acho que a gente escreve a poesia sem pensar se ela é para ser falada ou se é para ser escrita. A gente escreve. Mas tem poema que eu olho para ele e falo assim, esse é um poema para ser lido. E tem poema que eu falo ele e eu falo, esse poema eu vou falar. E aí eu levo para algum lugar para falar primeiro, normalmente eu levo para um sarau antes de levar para o slam. E eu experimento as palavras na boca. E aí tem hora que tem palavra que não encaixa e eu mudo a palavra. Eu vou adaptando ele, e aí eu vou falando e até ele se ajustar e eu decoro. Aí quando eu decorar eu levo pro slam. Esse é o meu método. É pela palavra que eu me crio, que eu crio mundos, assim, um mundo que é só meu. Por exemplo,
Hoje mostrei meu livro para um amigo que estava lá, ele falou, é um livro de mitologia? Eu falei assim, é um livro de mitologia, da minha própria mitologia, assim, da morte do tempo, né, do nascimento do amor, de poder contar essas histórias que são a história da minha vida, assim. Eu não, acho uma pedra de meteoro, né? Acho um meteoro lá, esse é um fragmento histórico, não sei o quê. O meu poema também é um fragmento histórico de onde viemos, para onde vamos, quem somos. E eu acho que assim a gente vai construindo as nossas próprias mitologias mesmo. Eu também penso nas minhas performances, nos meus rituais, como mitologias. Então, mas isso aprendi muito com você também, eu acho. Pô, você falou isso. Ah, não. Fala. A gente está passando pelo fim do mundo, né? Atravessando o fim do mundo. E isso é maravilhoso, né? Porque um mundo novo só vai existir se houver o fim do mundo como conhecemos, né? Denise Ferreira da Silva, né? Que fala Eu acho que todos os fins do mundo que falaram, 2012 tem o fim do mundo, 2020 é o fim do mundo. Eu acho que a gente passou por todos esses fins do mundo. Sim. E agora a gente está em 2023 vivendo um novo mundo. Eu tenho duas coisas assim, que por um lado, eu fico pensando assim, eu não quero deixar nada nesse mundo. Eu tô de saco cheio, tô tipo assim, não quero nada, não vou deixar nada, me esqueçam, me deixem em paz. Mas por um outro lado, vem a necessidade de pensar futuro. Tipo assim, a gente pensa muito nisso, assim, a gente pensar para além das possibilidades, não só de formas de poesia, mas de formas de se relacionar. Mas a poesia não é só do amor, a poesia também é do ódio. Conectar as dores, conectar os ódios, conectar as iras também é potente. Então, quando a gente passar a entender que todo mundo está conectado de alguma forma e precisa olhar para o outro com afeto, com humanidade, isso vai ter um outro sentido. E para isso a gente precisa sonhar utopias mesmo, futuros, sonhos e outras possibilidades de realidade. Quando a gente pensa assim, sei lá, o Submarino do Júlio Verne, né? É antes do submarino existir. E por que existiu depois? Porque alguém pensou, sonhou, imaginou na ficção, na poesia, na história. Então a gente precisa contar histórias de futuros que sejam futuros de dignidade humana, futuros de amor, futuros de possibilidades, para que a gente possa conseguir realizar esses futuros. Da utilidade da existência. Sabe por que as pessoas existem? Errou quem respondeu produzir, trabalhar, procriar. Errou quem respondeu qualquer verbo utilitário. As pessoas não existem para serem úteis. As pessoas existem. Existir, verbo intransitivo, não pressupõe complemento. Ninguém existe para algo, todo mundo apenas existe. O sentido de utilidade cada um dá ao seu sentido de existência. Mas a gente cai em muitas demandas que não são nossas. Vivo tentando suprir um sentido que pressupõe pressões sobre minha própria existência. Eu existo nem porque penso, nem porque gero, nem porque produzo. Talvez por respirar, talvez por ter sido gerado, talvez por estar vivo. Estar vivo em si já é um verbo subutilizado, né? Vivo trancado num quarto sem poder realizar o que pensava ser possível. Num mundo infinito de possibilidades, eu estou reduzido de oportunidades, então vou levando. Vou levando, talvez não fosse exatamente a vida ou a existência que eu gostaria, mas é a que me é possível no momento. Eu, improdutivo e impotente, sou apenas um ser vivente em busca de uma existência não utilitária do sensível. Eu, poeta, ser que me expresso na medida em que posso pelas palavras que escrevo e falo, estou cansado de não saber ser o que se espera de mim, não querer ser o que se vende de mim, não querer ser produto do capital e do meio, querendo apenas viver, ser e existir.